fala muito por aí que não existe, que é tudo conversa, essa questão de seres espirituais, de batalha espiritual, que tudo isso é uma invenção para amedrontar as pessoas. E você acredita que existe batalha espiritual, que você realmente deve se preocupar com isso? Ou temer ou não temer? O conselho prático de hoje então vai te ajudar bastante. Fica até o final do vídeo e com certeza você não vai se arrepender. Eu agradeço muito você fazer parte do canal, fazer parte desse projeto, abençoar pessoas, ajudar muitas pessoas. E se você chegou até aqui, não se esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque com certeza o YouTube ele começa a perceber que o vídeo tem uma certa relevância e isso vai ajudar muitas e muitas pessoas. Mas vamos lá, vida espiritual, seres espirituais, com certeza o ser humano na busca de respostas por algumas coisas, eles sempre estão atrás de algo, fazendo coisas, têm as suas simpatias, as suas mandingas, as suas superstições, mas como nós estamos num contexto bíblico e o quadro justamente significa conselhos práticos, a gente precisa tratar de um assunto muito importante. Muitas famílias têm sido prejudicadas, pai contra filho, filho contra pai, pessoas contra pessoas e comportamentos estranhos. De onde é que vem tudo isso e por que isso acontece? Não somente basta saber por que essas coisas acontecem, mas como combater essas coisas utilizando as armas corretas. A Bíblia nos diz algo muito interessante a esse respeito e eu quero que você acompanhe com bastante atenção um trechinho curto das Escrituras. Olha o que diz a palavra. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito. Vocês notaram logo de cara aí essa questão de vestir toda a armadura de Deus. Repare que, mais uma vez, estamos falando de coisas espirituais para combater algo que nós não julgamos tão espiritual assim. Porque eu falei nessa questão de pai contra filho, filho contra pai, pessoas contra pessoas, mas vocês notaram também que a própria palavra, o texto sagrado, diz que a nossa luta não é contra a carne. Perceberam? O que significa isso? Significa que é uma perda de tempo você tentar lutar contra pessoas, você tentar combater pessoas, entendendo que a nossa luta ela é espiritual. Então, como é que lutamos de maneira espiritual? Notaram que tem uma sequência aí no texto? Tem uma sequência muito importante nesse texto a respeito da armadura de Deus. Então, quando a gente está falando de um ser espiritual, eu preciso combater essas ciladas do diabo, que é o nosso adversário, de maneira espiritual. Mas eu não venço porque eu não sei de maneira prática como vencer. Notaram que a Bíblia, ela diz que a gente precisa começar aí com uma peça muito importante. A ideia de cingir-vos com a verdade. O que significa cingir-vos com a verdade? Que a gente precisa colocar um cinto da verdade. Mas você não vai pegar um cinto por aí, em qualquer lugar escrito verdade e colocar. Quando a Bíblia diz cingindo-vos com a verdade, você precisa falar sempre a verdade. Seja sincero, seja honesto, fale sempre a verdade. Colocando também, a Bíblia fala, estamos em guerra, notaram que há uma relação muito forte aí com pelo menos soldados romanos. E a ideia é justamente trazer para nós esse entendimento do que acontecia na prática, como aproveitar isso como um conselho para as batalhas espirituais. Então percebam que quando a palavra de Deus diz que eu tenho que colocar a couraça da justiça, eu também não vou seguir qualquer superstição colocando uma couraça escrito lá justiça. Significa que você, que eu, nós precisamos ser justos naquilo que a gente faz. Seja justo, não haja de má fé. Porque Deus está vendo e se a batalha espiritual, o conselho é prático, haja com justiça. Mas não para por aí. Lembra? A Bíblia disse que eu preciso vestir qual parte da armadura de Deus? A Bíblia diz que é toda a armadura de Deus.
Então, se eu quero vencer as batalhas, eu tenho que botar todas as peças dessa armadura espiritual. Lembrando que a batalha é espiritual, viu? Então, a Bíblia diz que eu tenho que calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O que significa isso? Eu não posso perder mais tempo. Eu preciso anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Não como muitas pessoas estão anunciando aí, barganhando com Jesus ou coisa do tipo. Mas eu preciso falar do amor de Jesus, o Evangelho que salva, a salvação eterna, a vida eterna que só Jesus pode oferecer. A Bíblia nos ensina também a fazer o quê? Embraçar o escudo da fé. O que é que significa escudo da fé? Significa que eu preciso acreditar. Lembra no último vídeo, no último conselho prático? Eu tenho que ter coragem. Eu preciso ter coragem, mas para isso eu tenho que ter fé. E fé, a Bíblia diz que é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então eu preciso ter fé. Escudo da fé significa isso e ajuda a combater os dardos inflamados do maligno que eu nem vejo. Aí me entra o quê? Capacete da salvação. Onde é que a gente coloca o capacete? Na cabeça. Só que nós estamos falando de conselhos práticos, coisas práticas. Eu não vou pegar um capacete, escrever salvação e colocar na minha cabeça e sair andando por aí de qualquer forma. Eu falo dessa forma porque tem gente que acredita, viu? Tem gente que busca algumas superstições e acabam fazendo isso. Capacete envolve o quê? Cabeça. Significa que os meus pensamentos, eles precisam ser cuidadosamente avaliados. Eu não posso pensar qualquer forma, porque os pensamentos, eles muitas vezes irão definir as minhas atitudes. Então, quando a Bíblia fala de capacete, eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu penso. Guarde isso, porque nos próximos vídeos eu vou falar um pouco sobre essa questão daquilo que eu penso e como isso se reflete nas minhas atitudes. Você deve conhecer alguém que está passando muitas lutas e dificuldades porque ela começou a alimentar alguns pensamentos errados e olha, tem muita gente que alimenta pensamentos errados e acabam fazendo besteira. Por isso que a batalha espiritual, a gente protege os nossos pensamentos com o capacete da salvação, sem esquecer também de uma arma poderosa de ataque e defesa. Só que lembra, o cunho é espiritual, é prático e a Bíblia fala a respeito da espada, a espada do Espírito. O que é que significa isso? Que além do capacete da salvação como últimas peças, a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. As pessoas não querem pagar o preço para acreditar que a palavra de Deus é suficiente. Acredite, a palavra de Deus tem todas as respostas que a gente precisa para viver uma vida que agrade ao Senhor. Se você está buscando conselhos práticos, a palavra de Deus fornece tudo isso de uma maneira muito simples e prazerosa. Claro que a gente não pode esquecer, não está como arma precisamente escrito no texto, mas a Bíblia fala a respeito das orações. Eita, que agora é a cereja do bolo, porque não basta ter todos os equipamentos para vencer as batalhas espirituais. A gente precisa estar falando sempre com o nosso general. Então as orações significam isso, que as minhas orações, tudo aquilo que eu preciso de direcionamento, eu posso falar com Deus, porque o meu general é Cristo, é o seu general e ele vai te ajudar nessa batalha. Você tá vendo aí? Simples, prático, sem rodeio, sem muita teologia, sem muito enfeite ou alarde. Você pode aprender da palavra de Deus e com um sabor maravilhoso. Esse é o conselho de hoje, em forma de drops. Até o próximo encontro, que Deus te abençoe.